Camaradas membros da Comissão Política, distintos e distintas camaradas, esta Comissão Política tem lugar num momento difícil na história do MLSTP-PSD. Acontece num momento crucial em que todos nós somos chamados a pôr o melhor dos nossos conhecimentos e disponibilidades ao serviço dos santomenses, que em nós depositam grande esperança no desenvolvimento do nosso país e, consequentemente, no bem-estar do nosso povo. Não temos dúvidas quanto à unanimidade que hoje se verifica em relação à necessidade da refundação do MLSTP-PSD como base para alcançar a unidade e coesão interna, consequentemente, o regresso do partido às vitórias eleitorais. Desde logo, nós manifestamos apologistas a essa reivindicação, observando sempre o respeito pelos estatutos e demais regras democraticamente e consensualmente aprovadas. Não pode valer tudo apenas para conquistar o protagonismos e interesses individuais ou de grupo, sobrepondo à vontade esmagadora da maioria de militantes que sufragaram e legitimaram a atual direção do partido. Toda essa movimentação, que no nosso entender é legítima, merece da nossa parte uma maior cautela para evitar que saiamos mais vulneráveis e fragmentados, oferecendo aos nossos adversários flancos e armas de arremesso político contra nós. Não é por acaso que surge o incitado irônico convite para uma eventual futura coligação governamental, com argumento de que tal seria possível com uma nova roupagem no nosso partido. Não somos idiotas ao ponto de não entender que o objetivo é dividir-nos cada vez mais, como se não bastasse o aliciamento de forma vergonhosa e descarada aos nossos militantes praticados pelo poder. Os nossos problemas só podem ser resolvidos por nós. E a esse respeito, estamos abertos a todas as contribuições de militantes e simpatizantes, bem como da sociedade em geral. Sempre soubemos conviver com a diversidade de opiniões numa perspectiva de diálogo franco, sistemático e construtivo na busca de consenso. Somos por uma refundação do MLSTP-PSD que seja feita de forma inclusiva, de base ao topo, sem agendas de caráter pessoal ou de grupo. O tempo urge e nos convém adiar os assuntos periféricos e agendas políticas pessoais de forma a servir fielmente o nosso partido e não servir dele. Camaradas, em resposta ao convite do MPLA, participamos nas eleições em Angola, integrando um vasto grupo de observadores internacionais e, em tempo oportuno, felicitamos o referido partido e cabeça de lista pela retumbante vitória alcançadas nas urnas. Também participamos recentemente no 11º Congresso Nacional da Frelimo, na sequência do convite que nos foi formulado pelo presidente Filipe Nyusi. À margem dos trabalhos do referido Congresso, mantivemos vários contactos, nomeadamente com as delegações do MPLA, do PAIGC, da Fretilin, da Frente Polisária, da Frente de Libertação Nacional da Palestina, do Partido Comunista da África do Sul
e diversas personalidades e diplomatas. Reunimos com o secretário-geral da Internacional Socialista e desafiamos a visitar São Tomé e Príncipe em breve. Distintos comissários. O MLSTP-PSD, partido alternativo à atual governação, precisa de se fortalecer para corresponder a legítimas expectativas criadas à sua volta e devolver a esperança de uma vida melhor e de bem-estar ao nosso povo. Precisamos rapidamente de conquistar o poder e pôr cobro aos atuais desmandos de violações das leis da República. O líder do ADI e os seus seguidores, totalmente desnorteados, vêm silenciosamente implantando uma violenta ditadura no país, com cumprimento do seu Presidente da República, que hoje, visto pela grande maioria dos santomenses, como sendo serviente aos caprichos de um Primeiro-Ministro que sistematicamente desrespeita as leis da nossa República. Só assim se entende a teimosia de manter um contingente militar estrangeiro no nosso território e a criação de milícias armadas contra a vontade de tudo e todos, ao serviço do Sr. Patrício Trovoada, violando flagrantemente a nossa Constituição. O irresponsável governo do ADI continua de costas viradas a prestar contas, continua na impunidade, não esclarecendo vários assuntos que brigam com a credibilidade do Estado santomense, nomeadamente os vários casos de gestão duvidosa dos fundos públicos. Preocupa-nos igualmente a incapacidade e irresponsabilidade do Governo em lidar com o derrame de combustível nos arredores da central térmica de Santo Amaro, com consequências nefastas para a saúde pública, para o nosso ecossistema, constituindo-se num grave perigo ao ambiente. Também não deixa de nos preocupar o facto de, até o momento, não haver por parte do Governo qualquer esclarecimento sobre o tráfico, ou melhor, sobre o trágico desaparecimento do barco que fazia ligação São Tomé e Príncipe, com perdas de vidas humanas e famílias destroçadas. Estamos também preocupados com o facto de, até o momento, o Governo não se pronunciar sobre o Orçamento Geral do Estado para 2018 e, por outro lado, não apresentar a execução do OGE 2017. Este último aprovado fraudulentamente pelos deputados da maioria parlamentar do ADI. Nesta conjuntura, torna-se imperiosa a nossa unidade interna, no sentido de preparar o nosso partido para os desafios que se avizinham. É nessa convicção que a próxima governação da nossa jovem República deve ser feita de forma inclusiva, chamando os melhores filhos de São Tomé e Príncipe a participarem no desenvolvimento econômico e social e cultural do nosso povo. Para consolidarmos este desiderato, necessário se torna atingir um amplo consenso através de definição de uma consistente agenda política baseada nos ideais do nosso partido, com envolvimento de todos, independentemente de diferenças, contribuindo desta forma para o surgimento de uma visão estratégica do MLSTP-PSD para os próximos desafios eleitorais. Há lugar para todos. Ninguém deve ficar para trás, desde que se, na perspectiva de servir o MLSTP com fidelidade, dignidade, respeito pelos estatutos do partido. Para o melhor sucesso da nossa almejada conferência a ter lugar no decorrer deste ano, vamos, nesta comissão política, apresentar um cronograma de atividades que inclui a realização de conferências distritais,
que serão levadas a cabo depois de aqui analisarmos e aprovadas. O MLSTP-PSD deve abrir-se à sociedade, incluindo nas suas fileiras a nova geração e todos aqueles que na nossa sociedade se revêem nos nossos ideais, alternado de forma decidida o atual paradigma segundo o qual o MLSTP-PSD se apresenta aos eleitores como um partido fechado e sem resposta para os anseios da juventude. O reforço da nossa organização é tanto mais consistente quanto maior for a nossa capacidade de passar testemunhos à nova geração, garantindo desta forma a continuidade dos nossos ideais e a nossa sobrevivência enquanto partido político. É assim que submetemos a esta Comissão Política uma resolução que, depois de analisada, será aprovada no próximo Conselho Nacional, no sentido de que, nos próximos atos eleitorais, as listas concorrentes do MLSTP-PSD, as eleições legislativas, autárquicas e regionais e noutras áreas de decisão, tomar-se em conta uma percentagem de 60% da representação juvenil. O desafio está lançado. Esperemos que a JMLSTP-PSD se possa organizar no sentido de corresponder a esse desafio, abrindo-se à sociedade, consequentemente, defender e divulgar os ideais do nosso partido. Para terminar, gostaria de informar a Comissão Política Nacional que a reivindicação feita pelo MLSTP-PSD junto do Conselho Superior de Imprensa, exigindo o direito de respostas relativamente aos insultos dirigidos ao nosso partido pelo chefe do governo no programa da TVS 50 Minutos, foi considerado procedente, tendo sido instalado a TVS pelo Conselho Superior de Imprensa na sua deliberação número 18/2017, para no prazo de 20 dias seja dado ao MLSTP o mesmo tempo de antena concedido ao chefe do governo. Apesar das dificuldades nunca antes experimentadas em toda a nossa vivência democrática, relativamente ao contraditório político nos órgãos estatais de comunicação social, continuamos a lutar para que a nossa democracia, que tanto nos custou conquistar, não seja posta em causa por aventureiro político. Vamos continuar a lutar para que a mensagem seja passada ao nosso povo. Viva o MLSTP-PSD! Viva! Viva o MLSTP-PSD! Viva! Viva Santo Tomé e Príncipe!